É, mocidade, a Copa do Mundo tá chegando, esse é o momento de sonhar, de imaginar, de fazer várias previsões, várias análises, porque afinal de contas, quem é fã de futebol gosta muito disso, a gente gosta de falar de futebol 24 horas por dia, de viver o futebol intensamente. Por isso hoje nós vamos juntos ver essa análise aqui lá do Michael BNK para ver como é que a seleção chega à Copa do Mundo do ano que vem. Então se ajeita daí, que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo! Seleção brasileira. Pra quem não sabe, faltam tipo 2 jogos pro Brasil ir jogar a Copa do Mundo. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou tentar explicar tudo o que tá acontecendo no Brasil pra gente poder assistir a Copa. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Deixa o like, mocidade. Não se encolham no like, é feio, hein? Deixa o like. Pelo começo, a seleção brasileira é o maior time da história. Pra quem manja um mínimo de Copa, sabe que o Brasil é o único país que foi pra todas as Copas do Mundo. E óbvio que a gente não podia ficar de fora da maior Copa que vai acontecer, né? Mas a boa notícia é que o Brasil já está classificado. É, isso não é pouca coisa, viu? A seleção brasileira é a única que disputou todas as Copas na história. E agora, com o aumento do número de seleções, né? Consequentemente, o aumento do número de vagas, aí é um recorde perpétuo, né? Agora sim, mano. Sempre vai ter seleção brasileira na Copa do Mundo. Único. A Copa esse ano vai ser nos Estados Unidos e uma curiosidade interessante é que foi nos Estados Unidos que o Brasil quebrou o maior jejum da história da Copa. Depois de 1970, o Brasil ficou 24 anos sem vencer. Mas em 94, nos Estados Unidos, o Brasil foi tetracampeão em cima da Itália nos pênaltis. Por coincidência. Coincidência, hein? Vejam só os senhores. Eu tenho um adendo, né, pessoal, familiar, que a Copa de 70 foi a primeira Copa do Mundo que o meu pai acompanhou. Acompanhar de fato, né, de você entender o que está acontecendo, preencher tabela, tudo, e guardar a memória. E ele tinha 12 anos de idade. Passaram-se esses 24 anos e a Copa de 94 foi a minha primeira Copa. A primeira que eu acompanhei certinho, entendendo tudo. E o Brasil foi tetra. Eu com meus 12 anos de idade em 94, meu pai com seus 12 aninhos de idade em 1970, quando o Brasil foi tri. Sou supersticioso? Não sou. Mas sou clubista e vamos brasa. Ou não, estamos de novo 24 anos sem ganhar a Copa, desde 2002, e a final vai ser de novo nos Estados Unidos, então pode ser... Mano, é muito tempo, né, sem ganhar uma Copa, né? Ó, analisem, acabei de dizer, né, que eu tinha 12 anos quando eu acompanhei a minha primeira Copa, então eu tomo essa data como referência pra mim, mas vamos jogar uma margem de erro de 2 anos, então com 10, vou considerar 10 anos de idade, a idade mínima que uma pessoa tem que ter para assistir a sua primeira Copa ali, né, e guardar memórias e tal, entender exatamente o que está acontecendo, né. Então vejam bem, em 2002, uma pessoa que tinha 10 anos de idade nasceu em 1992, certo? Pessoas que nasceram em 1993 e, portanto, hoje tem 32 anos de idade. Nunca viram o Brasil ganhar uma Copa. Isso é seríssimo, mocidade, que é isso? Imagine, você aí, adulto, com 32 anos de idade, nunca viu o Brasil ganhar uma Copa. Mano, isso tem que acabar e tem que ser nessa Copa de 2026. Chega, não dá mais que é isso. Já tem uma geração já aí, adulta, trabalhando e tal, que tem uma visão totalmente fracassada da seleção brasileira. Isso é muito grave, mano. Mas vamos virar o jogo. Vamos que o Brasil, sempre que chega desacreditado, vai lá e surpreende. É um sinal, né? Mas quando a gente vem pro Brasil pra falar de seleção brasileira, precisamos falar dele. Carlo Ancelotti, que é o mais novo técnico da seleção. Fizemos 2 jogos já com o Ancelotti. E foram jogos bem broxantes, na verdade. A estreia do Ancelotti foi um 0x0 com o Equador, mas depois, contra o Paraguai, a seleção jogou um pouco melhor e vencemos por 1x0. A defesa é o ponto mais fraco do Brasil. Michael Ancelotti no comando, a gente não tomou nenhum gol. E vem fazer... Eu vou dar uma passadinha de pano aqui de leve pro Ancelotti. Sei. Que é o seguinte, ele pegou o primeiro jogo, né, jogo da estreia, sempre, a gente sabe que na estreia o treinador tem pouco tempo ali para treinar, ele não consegue pôr todas as suas ideias em campo, fazer os jogadores entender exatamente tudo que ele quer, isso exige um certo prazo, e ele pegou o Equador num melhor momento, aliás, num momento muito melhor do que a seleção brasileira. Então contra o Equador, ele colocou a seleção de uma certa forma mais recuada, mais precavida defensivamente. Contra o Paraguai, ele soltou um pouco mais o time, mas vejam, um pouco mais. Não foi aquele negócio de, vai pra cima. Então, assim, eu não vejo totalmente de um modo negativo essa estreia do Ancelotti com esses 2 jogos. Vamos ver o que acontece daqui pra frente, né? Sendo bons jogos no setor defensivo. Como vocês sabem, eu tô gravando esse vídeo antes dos últimos 2 jogos, mas com o Ancelotti no comando, eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado um pouquinho melhor. Também acho. Até porque pior não tem como ficar, né? Mas vamos falar do que importa? Vamos falar de Copa? Como vocês podem ver aqui na tabela, não só o Brasil já está classificado, eu separei alguns países aqui que já estão confirmados na
na Copa, da América do Sul, no caso, que são Argentina, Equador, Brasil e Uruguai, enquanto Chile e Peru já estão fora, garantido da Copa. Tchau, Chile, tchau, Os Peru. outros países da América do Sul foda-se. Porque todo mundo sabe que a única coisa que importa é que o Brasil tá na Copa e que, como eu já comentei, essa vai ser a maior Copa do Mundo da história. É a primeira Copa que vai ser em 3 países e pela primeira vez a gente vai ter 48 seleções. Eu não ligo pra esse aumento do número de seleções aí. Ah, vai diminuir o nível técnico. Ah, mano, caguei pra isso. A gente sabe que a Copa do Mundo, né, o pega pra capar é a partir das oitavas de final. Agora, uma parada que eu não curto, mano, essa parada de ser em mais de um país, entendeu? Começou no Japão e na Coreia, lá em 2002. Aí agora, veja, ó, já vai ser em 3 ao mesmo tempo. Aí a próxima Copa, que é Espanha e Marrocos, vai ter jogos também na Argentina, no Uruguai, sei lá, mas não sei onde. Aí isso aí, mano, perde aquela parada da galera conhecer a fundo o país sede da Copa, né? Porque a gente sabe que é uma porrada de reportagens ali mostrando a cultura, as tradições, né? Então, pô, daí vai espalhar isso e não é legal, não gosto, não me pega. Do Sul vão 7 e o Brasil não podia ficar de fora, né? Então vamos falar dos grupos da Copa do Mundo. Essa vai ser a primeira Copa que vai até o grupo H. Essa vai ser a primeira Copa que vai até o grupo L. Caralho, eu não pesquisei pra fazer o vídeo. Sim, essa é a primeira Copa que vai até o grupo L. A boa notícia é que pra gente que gosta vai ter muito mais jogos. Vai ter uns jogos nada a ver, tipo... Quantos grupos dá isso? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 12 grupos. Mano, antes eram 8 só, né? É uma boa aumentada. Tipo, Bolívia e Lituânia, vai ter um jogo nada a ver. Mas pro time que vai ser campeão não muda muita coisa, porque antes pra ganhar você tinha que ganhar 7 jogos, e agora tem que ganhar 8. Vai ter só um jogo a mais. Pra quem não entendeu, os grupos vão continuar normal, os 2 primeiros passos, os 2 últimos estão fora, mas antes das oitavas de final a gente vai ter um 16 avos, tipo uma pré-oitava. Legal que vai dar uma alongadinha na Copa, né? Porque a Copa geralmente ela dura um pouco menos de um mês, né? Então agora ela vai durar um pouquinho mais de um mês, né? E o período de Copa do Mundo é muito da hora, né, mano? Aquela atmosfera toda, assim. Quando chega a Copa, dá vontade que não termine nunca, né? 3, 4 jogos por dia, nossa, é muito da hora. Oitavas, tá ligado? Mas vamos falar do que importa, vamos falar do que está acontecendo com a nossa seleção brasileira. O Brasil é um time que estava muito consistente com o Tite, porém que não conseguiu ganhar nada. Viemos de alguns vexames aí, tomar uma goleada da Argentina foi um deles. O Brasil não é a única seleção grande que tá numa má fase. O que realmente acontece é que os times estão nivelando. Antes, jogar com a Bolívia, com o Japão, era jogo ganho, tá ligado? Não tinha partida. Mas temos que voltar à frase clássica que é: não tem mais bobo no futebol. Qualquer time vai dar trabalho, tá ligado? Mas antes da gente se aprofundar na seleção, eu vou pedir pra vocês se inscrever. Cara, é absurdo quando eu peço o tanto de gente que se inscreve, tá ligado? Vocês veem aqui no gráfico, ó. Esses foram os 2 dias que eu pedi pra vocês se inscreverem em algum vídeo. Tipo, às vezes você nem viu e nem é inscrito. Então se inscreve aí no canal, vamos tentar bater 2 milhões até a Copa. Não. Seleção brasileira. Inscrevam, mocidade. Eles têm o futebol, nós temos a resenha. Minha casa tão grande, quase que eu perco minha mente. Com a chegada do Essa Ancelotti, edição os muito jogadores pica. que estavam fora também estão voltando pra seleção. E a gente precisa falar sobre a escalação do Brasil. Tá. Pra falar a verdade, nesse último ano, várias alterações me agradaram na seleção. O que não era muito difícil, né? Tinha que mudar só uns 11 ali. Mas com essas mudanças, muita coisa boa vem acontecendo. A primeira volta que eu queria comentar é a do Casemiro. Eu não sei por que ele saiu da seleção. É um volante muito importante, tem uma presença de jogo fenomenal, aparece quando precisa pra atacar, mas o mais importante é que eu sinto que ele organiza a nossa defesa, tá ligado? Junto com eles, tivemos o Inocente. A real é que não tem ninguém melhor que o Casemiro pra posição, né, mano? Não tem. Existe essa palavra do Paquetá, e eu não sei se o Paquetá vai voltar pra seleção. Eu já vi muito comentário de gente que não gosta dele no Brasil, mas é um meio campo que me agrada. Eu acho que ele tem uma química com o Neymar, e com o Neymar voltando, eu acho que caberia sim um Paquetá ali no nosso meio campo. Já pensou? Mano, eu acho que o Paquetá, agora que ele foi inocentado aí das acusações lá de envolvimento em aposta esportiva, lá em tomar cartão amarelo de propósito, essas merda aí. Ele inocentado, aí ele vai estar com a cabeça mais no lugar, assim, eu acho que ele vai subir de rendimento na seleção brasileira. Porque é foda, né, o cara entrar em campo sabendo que ele tá sendo processado ali, que ele vai ser julgado, que ele pode ser suspenso, punido, até mesmo banido do futebol, mano, isso aí afeta o desempenho do cara, né. Então agora ele tende a melhorar. Casemiro volante, Neymar e Paquetá, daí na frente bota o Vini, o Rafinha, de centroavante tem vários pra escolher. Mas nós temos também a volta do Neymar, que todo mundo sabe que tava fora porque tava lesionado. Oi, então, Michel da edição aqui, passando pra dizer que eu gravei esse vídeo antes da convocação, então eu vou falar uma pá de coisa errada aí, mas corrigindo, basicamente o Neymar não foi convocado pra esses jogos, porque o Ancelotti falou que só quer trabalhar com jogador que estão 100%, e o Neymar ainda tá voltando de lesão, pá. O Vini também ficou fora, porque ele não ia poder jogar contra o Chile, e na Bolívia o jogo é em altitude, então o Ancelotti decidiu poupar. Mas nem o Rodrigo... Sobre o Neymar e o Vinícius Júnior, né. O Neymar... Bom, a gente já sabe, chover no molhado falar sobre os problemas de lesão dele, mas também ele não tá rendendo o suficiente no Santos, tá ligado? Não é que ele esteja jogando mal pra cacete, não.
Que, pô, afinal de contas, ele é o Neymar, né? O cara tem uma habilidade acima do comum. Mas ele tá numa produção muito abaixo do nível Neymar. E eu não tô nem falando daquele Neymar de até 2015, 2016, lá antes de ir pro PSG. Tô falando do Neymar atual, do que se espera dele atualmente, né? Então, eu acho que ele merece continuar não sendo convocado, mesmo se recuperando fisicamente. Até o momento, pelo que ele vem apresentando. Vini Júnior. Vini Júnior nunca jogou 15%, 20% do que ele rende no Real Madrid. Aliás, na temporada passada ele caiu muito de produção, até mesmo no Real Madrid. Então, quem dirá na seleção? E é sempre uma insistência em Vini Júnior, Vini Júnior, Vini Júnior. Tá na hora de parar de insistir e mudar a ficha, né? Dar outras oportunidades, igual o Ancelotti vai começar a dar a partir de agora. Vamos ver o que o Mano vai falar do Rodrigo. Convocou, enfim, o Brasil tá praticamente com um time misto. Dito isso, o mês que vem tem 2 amistosos. Tá, não falou nada ali do Rodrigo, mas o Rodrigo também não vem tendo muita oportunidade no Real Madrid, pelo que ele fez em campo, justamente, né? E surgiu muita, nessa janela aí de inverno, surgiu muito burburinho de que ele deixaria o Real Madrid para ir para algum outro grande clube da Europa, mas ele preferiu continuar no Real Madrid, mesmo sendo banco. Então ele vai ter menos minutagem em campo e isso, obviamente, é menos chance de ser convocado para a seleção brasileira. Vamos em frente. Contra o Japão e a Coreia do Sul. E pra Copa é impossível esses caras ficar fora, né? Tô doente. Não acho e é possível. isso, fica com o vídeo aí. Mas então vamos falar do maior problema que tem a nossa seleção, que é a defesa. Não vou comentar de goleiro, porque eu acho que a gente tá bem servido de goleiro, mas a zaga e as laterais às vezes deixa a desejar, tá ligado? Nossa, e o bagulho que mais me incomoda é que a nossa zaga, ela tava fofa. Os caras não davam carrinho, deixava o atacante passar. Doía de ver, tá ligado? Mas eu tenho bons olhos pro que tá acontecendo com a nossa defesa. Não só pelo Casemiro, que organiza todo o bagulho ali, mas por um jogador que eu pego muito no pé, mas que ultimamente vem me agradando, tá ligado? Marquinhos? Que é o Marquinhos. Antes de ele falar do Marquinhos, né? Pô, é foda mesmo essa falta de pegada, né? Uma falta de uma defesa estilo mais raiz mesmo, né? Mais na pancada ali, não chega junto pra intimidar os atacantes, os adversários. Faz falta, né? Eu também não gosto, mano, de ficar com esse saudosismo exagerado, mas, mano, faz falta aí um Lúcio, um Roque Júnior, os caras que chegava mais junto, né, mano? Mas fazer o quê? E nas laterais, então? Qualidade, né, cara? Porra, um Cafu ali, né? Um Roberto Carlos, ai, mano. Que não adianta, né, cara? Não adianta, que esse saudosismo aí também não vai ajudar em nada, tem que procurar no que tem agora e fazer esses caras jogar. Marquinho como capitão do time, não dá, desculpa, o cara é fofo. Mas ele vem fazendo boas atuações como zagueiro, não é só porque ele ganhou a Champions, que agora eu acho que ele é bom, não, nada a ver. Bater pênalti, jamais. Mas com o resto do time, parece que ele consegue se organizar ali, tá ligado? Eu acho que... Tô passando um pano, mas acho que dá. Goleiro, foda-se. Vou passar como junto. eu falei, não dá pra reclamar, temos nomes muito bons, mas pelo amor de Deus, não deixa o Alisson defender pênalti, mano. E um tema polêmico do nosso vídeo é: quem é o zagueiro 2? Mano, o Alisson não me desce, mano. É um cara que não pega pênalti, mano, tá ligado? Não me passa confiança, cara. Goleiro tem que ser pegador de pênalti, mano, tá ligado? Mano, bota o Bentão de titular, mano, tá ligado? Bota o Bentão de titular, ele vai fechar o gol e chama o Santos. Chama o Santos do Atlético, melhor goleiro do Brasil, pra defender os pênaltis. Já era, fechou. Você acha que eu sou maluco, mano? Então acompanhe. Acompanhe os jogos do Bento, acompanhe os jogos do Atlético aí com o Santos no gol, vocês vão ver. O zagueiro 2 é o Alexandro, e ele me agradou muito nos 2 jogos que ele fez como titular, tá ligado? E se o Alexandro jogar os próximos jogos que nem ele jogou os 2 primeiros, cara, ele é titular absoluto da zaga do Brasil. Indo pro setor mais seguro do Brasil é o ataque. Como sempre, o único problema do ataque do Brasil é ter que escolher quais jogadores vão. Sempre tem 7, 8, 9 atacantes muito bom, muito em alta durante a Copa. Eu tenho que me decidir. Então esse é o time basicamente. De elenco a gente não pode reclamar. Porém, vamos falar do mais importante, que é o que o Brasil precisa fazer pra ganhar. Eu fiz aqui um mapa mental pra explicar pra vocês o que a gente precisa fazer. Primeiro, já estamos classificados, então o Brasil vai ser sorteado num grupo. Passando nos times aleatórios, a gente chega no mata-mata. Não podemos deixar ninguém se lesionar nesse caminho. Chegando no mata-mata, a gente precisa ganhar 5 jogos consecutivos e tcharam, Brasil é. Então, por último, a gente precisa aguardar os outros classificados. Tá passando na tela aí todos os países que já se classificaram. E assim que a gente tiver os 48 nomes, a gente vai ter o sorteio. Se você tá perguntando que sorteio, sim, é o sorteio de dezembro. Então, em dezembro, quando a gente souber todos os times que vão estar na Copa, os grupos e o chaveamento vão ser sorteados e a gente vai poder ter uma noção ali de qual caminho o Brasil precisa traçar para ser campeão. O caminho é meter bola na rede. É esse que é o caminho, é bola na rede. Nós fazemos todas essas projeções, aí analisamos as probabilidades, imaginamos, mas a gente sabe que no fundo, o futebol é imprevisível e nem sempre o melhor ganha. A seleção brasileira de 94 foi tetra, com uma seleção que jogava aquele futebol que foi considerado e taxado por muitos de burocrático,
mas que encaixou certinho, que era muito consistente defensivamente, e que tinha o Zinho, que era muito criticado, chamado de enceradeira, mas era uma função tática que o Parreira aplicava a ele e que ele exercia muito bem ali junto com o Dunga no meio de campo. E o Romário e o Bebeto, com o talento deles, resolviam lá na frente. Depois da seleção de 2002, ao contrário, né, também chegou desacreditada na Copa, assim como a de 94, assim como a atual. Porém, era cheio de cara criativo, ele teve um futebol mais ofensivo e mesmo assim os jogos foram dificílimos. Então, o caminho é meter bola na rede, mocidade. Mas aí, qual é a sua opinião, quais são as suas previsões sobre a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tá maluco? Você tá vendo os vídeos e não é inscrito? Se inscreva já, pra ontem. Deixa o like pra nós, tamo junto e até a próxima.